O que acontece quando você não consegue entender o que está acontecendo dentro de você? Já se sentiu perdido ou em um constante conflito interno? Aquela sensação de estar em um labirinto emocional, onde parece que você nunca consegue encontrar a saída? Muitas vezes, o que sentimos não é claro. Os medos, as inseguranças, as angústias, tudo isso se mistura e vira uma confusão na mente. Isso é algo muito comum, mas para Carl Jung, essa confusão não é algo que devemos temer, mas sim algo que podemos aprender a entender. E quando entendemos, podemos finalmente alcançar uma verdadeira paz interior. Jung, um dos maiores psicólogos da história, acreditava que todos nós somos como labirintos, complexos, com muitas camadas, sombras e aspectos que não compreendemos totalmente. Mas ele também acreditava que a chave para resolver nossos conflitos internos está em explorar e compreender esses aspectos ocultos da nossa psique. Em sua teoria, Jung falava sobre a importância do inconsciente. Este é o espaço dentro de nós onde armazenamos tudo o que não conseguimos processar ou compreender na nossa vida cotidiana. São os sentimentos reprimidos, as memórias dolorosas e até as partes de nós mesmos que não queremos enfrentar. Mas ao invés de ignorar, Jung nos encoraja a mergulhar nesse inconsciente. Só assim podemos realmente entender o que nos move. Você já parou para refletir sobre as suas emoções? Por que você sente raiva em algumas situações ou medo em outras? Quando você sente algo tão forte, mas não consegue identificar de onde vem, é um sinal claro de que algo do seu inconsciente está influenciando sua mente consciente. Jung acreditava que, para superar esses conflitos internos, precisamos primeiro olhar para esses aspectos mais profundos da nossa mente. Muitas vezes, tentamos fugir daquilo que nos incomoda. Fugimos dos nossos sentimentos, de nossas fragilidades e fraquezas. Mas Jung nos mostra que é através da integração desses aspectos sombrios da psique, que ele chamou de sombra, que encontramos equilíbrio. Não é sobre afastar as partes mais difíceis de nós mesmos, mas aprender a integrá-las, entender seu propósito e usá-las de maneira construtiva. A integração da sombra é apenas o começo. Para Jung, todos nós temos um caminho a seguir, o que ele chamou de jornada para o self. Isso não é o eu superficial, mas sim o eu completo, com todos os nossos aspectos conscientes e inconscientes. Quando buscamos o nosso self, estamos buscando a nossa verdadeira essência, sem as máscaras e as defesas que construímos ao longo dos anos. Para entender nossos conflitos internos, é necessário reconhecer que existe uma parte de nós que ainda está em busca de equilíbrio e harmonia. Muitas vezes, os conflitos não vêm de fora, mas da desconexão interna que sentimos. Quando a mente consciente e o inconsciente estão em desacordo, surgem esses conflitos, que podem manifestar-se em sentimentos de ansiedade, depressão ou até mesmo em comportamentos autodestrutivos. Agora, imagine se você pudesse perceber essas contradições dentro de você e reconhecê-las como algo que você pode curar. Imagine poder entender por que você age de uma maneira e como essas reações podem ser modificadas quando você realmente se conecta com as partes de si mesmo que ainda precisam de cura. Isso é o que Jung propõe, uma jornada para o autoconhecimento profundo, onde você abraça todas as partes de si mesmo. Outro conceito importante de Jung é o dos arquétipos. Arquétipos são imagens e padrões universais, presentes no inconsciente coletivo, que influenciam nossas emoções e decisões, sem que tenhamos plena consciência disso. Eles estão presentes em todos nós, de formas diferentes, e são expressos por meio de mitos, histórias e até sonhos. Por exemplo, você já se viu agindo como um herói, enfrentando desafios? Ou talvez tenha se visto no papel de vítima, sentindo-se impotente diante das circunstâncias? Esses são exemplos de arquétipos. Entender esses arquétipos pode nos ajudar a entender por que estamos reagindo de determinada forma e como podemos mudar o curso da nossa história. Jung acreditava que, ao explorar esses arquétipos, podemos transformar nossas reações automáticas e tomar decisões mais conscientes. Assim, você começa a perceber as forças invisíveis
que estão te guiando, e ao reconhecer isso, pode usar essas forças para viver de maneira mais alinhada com quem você realmente é. Agora pense um pouco. Você já se sentiu como se estivesse preso em um padrão, uma história repetitiva? Pode ser um arquétipo em ação, mas ao tomar consciência disso, você tem a capacidade de reescrever essa história. Essa é a chave para se libertar dos conflitos internos que dominam sua mente. Jung também propôs o conceito de individuação, que é o processo de se tornar quem você realmente é. Ele acreditava que todos nós nascemos com uma essência única, mas ao longo da vida nos afastamos dessa essência por influência do ambiente, da cultura e das expectativas sociais. O processo de individuação é o caminho para nos reconectarmos com essa verdadeira essência. Cada um de nós tem potencial para se tornar uma versão mais autêntica de si mesmo, mas isso exige enfrentar os conflitos internos, a dor, as sombras e até as partes da nossa psique que preferiríamos evitar. Ao fazer isso, não só encontramos nossa verdadeira identidade, mas também transformamos os conflitos internos em uma fonte poderosa de crescimento e força. Agora, imagine esse processo de individuação acontecendo dentro de você. Imagine a paz que vem quando você finalmente se aceita, sem julgamentos, sem máscaras. A jornada de Carl Jung para entender os conflitos internos e buscar a integração do self pode ser a chave para desbloquear uma vida mais rica e significativa. Se observarmos com mais atenção, Jung não apenas nos ofereceu um mapa para explorar nosso inconsciente, mas também nos deixou ferramentas práticas para navegar pelo labirinto da mente. A individuação, como ele chamava esse processo, não era apenas uma jornada intelectual, mas uma transformação real e profunda. Mas o que significa, na prática, alcançar a individuação? Significa que deixamos de ser reféns dos padrões inconscientes que nos governam e começamos a agir de maneira mais autêntica, consciente e equilibrada. No entanto, esse processo é doloroso. Jung dizia que confrontar a própria sombra, ou seja, os aspectos reprimidos e negados da nossa psique, é um dos desafios mais difíceis que enfrentamos. Muitas vezes, a vida nos coloca diante de situações que ativam essas partes desconhecidas de nós mesmos. Sentimos medo, raiva, insegurança ou mesmo uma sensação de vazio. Esses sentimentos não surgem por acaso. Eles são sinais de que algo dentro de nós precisa ser compreendido. Jung acreditava que, ao invés de reprimir essas emoções, devemos observá-las, entendê-las e integrá-las ao nosso ser. Agora que entendemos que os arquétipos moldam nossas experiências e que a individuação exige equilíbrio entre eles, surge uma questão essencial. Como podemos aplicar esse conhecimento na prática para resolver nossos conflitos internos? Jung acreditava que a chave para essa transformação está na autoconsciência. Ele via o inconsciente como um oceano profundo, repleto de símbolos e mensagens que, se interpretados corretamente, podem nos guiar para a verdadeira compreensão de nós mesmos. Mas para isso, precisamos estar dispostos a olhar para dentro, a confrontar partes de nós que muitas vezes preferimos ignorar. Os sonhos como janelas. Uma das formas mais diretas de acessar o inconsciente, segundo Jung, são os sonhos. Ele afirmava que os sonhos são expressões simbólicas do nosso mundo interno, trazendo à tona desejos, medos e conflitos que não conseguimos enxergar conscientemente. Imagine que uma pessoa tem um sonho recorrente onde está sendo perseguida por uma figura sombria. Ao invés de simplesmente ignorar esse sonho, Jung sugeriria analisá-lo. Quem ou o que está perseguindo essa pessoa? O que esse perseguidor simboliza? Qual o sentimento que esse sonho desperta? Muitas vezes, o perseguidor nos sonhos representa aspectos de nós mesmos que tentamos evitar. Pode ser um medo reprimido, um trauma do passado, ou até mesmo uma parte da nossa personalidade que não aceitamos. Ao analisar esses símbolos, podemos começar a integrar esses aspectos em nossa consciência e, assim, reduzir o poder que eles exercem sobre nós. O diálogo com a sombra. Outro conceito crucial no pensamento de Jung é a sombra.
que representa tudo aquilo que rejeitamos ou reprimimos em nós mesmos. Todos temos uma sombra, impulsos, desejos e traços de personalidade que aprendemos a esconder por medo do julgamento social. Por exemplo, alguém que foi ensinado a ser sempre gentil e educado pode ter dificuldade em impor limites e expressar sua raiva de forma saudável. Essa raiva reprimida se torna parte da sombra e, se não for reconhecida, pode explodir em momentos inesperados, causando conflitos internos e externos. Jung sugeria que, ao invés de negar a sombra, devemos dialogar com ela. Isso significa reconhecer e aceitar esses aspectos como partes legítimas de quem somos. A raiva pode ser transformada em assertividade. O medo pode se tornar prudência. O desejo de controle pode se tornar liderança. Tudo depende de como escolhemos integrar esses elementos em nossa psique. Além dos sonhos e da sombra, Jung acreditava que a jornada para o autoconhecimento poderia ser facilitada por rituais e práticas simbólicas. Desde a antiguidade, os seres humanos criaram mitos, religiões e tradições para lidar com os mistérios da existência. Essas narrativas não são apenas histórias, mas expressões profundas do inconsciente coletivo. Práticas como a meditação, a escrita reflexiva, a arte e até mesmo certos rituais religiosos podem servir como ferramentas para nos conectar com nosso mundo interno. Quando escrevemos sobre nossos medos, desenhamos nossos sentimentos ou meditamos sobre um dilema, estamos acessando partes da mente que, de outra forma, permaneceriam ocultas. Jung via a psicoterapia como um espaço para explorar esses símbolos e rituais de maneira estruturada, ajudando as pessoas a darem significado às suas experiências e a encontrarem um caminho mais autêntico. Mas ele também acreditava que cada um de nós pode fazer esse trabalho por conta própria, desde que estejamos dispostos a ouvir o que nossa mente tem a nos dizer. A jornada da individuação. Ao final, o grande objetivo da psicologia de Jung não era apenas ajudar as pessoas a lidarem com seus problemas, mas sim conduzi-las a um estado de individuação, um processo contínuo de se tornar quem realmente somos. Individuar-se não significa ser perfeito ou eliminar todos os conflitos internos, mas sim viver com consciência, aceitação e equilíbrio. Significa compreender nossas sombras, integrar os diferentes arquétipos dentro de nós e seguir um caminho alinhado com nossa essência. Jung acreditava que, quando fazemos isso, encontramos significado mesmo no caos, e os desafios da vida deixam de ser ameaças para se tornarem oportunidades de crescimento. Afinal, como ele próprio disse, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você o chamará de destino.